Senhor, a nossa oração nesse momento é para que o Senhor mostre a Tua face sobre nós, Pai. Resplandeça o Seu rosto sobre cada um de nós aqui, Senhor. Que o brilho da Tua glória esteja sobre cada um de nós aqui hoje e que a Tua palavra penetre fundo no nosso coração, para que possamos ser transformados pela contemplação de quem o Senhor é. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós falamos sobre a presença. Nós falamos sobre pessoas, homens e mulheres que amam a presença, que desejam a presença de um Deus que deseja se relacionar com o seu povo, mas falamos que essa presença precisa gerar em nós transformação, e que essa presença precisa vir a partir de um relacionamento, não é um momento, aconteceu e depois não aconteceu mais. Então, nós falamos sobre isso, uma igreja, sobre a igreja ser o lugar dessa presença, de pessoas que amam a presença, que são transformados pela presença do Espírito Santo e que a partir dessa transformação vivem um relacionamento com o Espírito Santo. E em direção, ou seja, continuando aquilo que nós falamos hoje, eu queria falar sobre que uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja apostólica. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ama a presença do Senhor, ela é uma igreja apostólica. Mas eu queria deixar muito claro o que é uma igreja apostólica. Entenda, irmãos, nós não vamos a partir de aqui agora, o Web lá se torna um apóstolo, e aí várias igrejas se tornam, e nós não estamos falando de um apostolado no sentido hierárquico, mas nós estamos falando de um apostolado no sentido de mensagem, de mensageiro, de missão, de propósito, de enviados com uma missão. O Senhor nos chamou para sermos igrejas apostólicas. Parece até um termo redundante, porque se somos igreja do Senhor, se vivemos a presença, se amamos o Senhor, nós devemos viver como nosso Senhor Jesus viveu. Ele viveu em torno de uma missão, ele tinha um propósito, e quando alguém tentava desviá-lo do seu propósito, ele na mesma hora rechaçava aquilo e falava: não, eu estou aqui para isso. Quando ele começou a falar que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer, e Pedro falou: não, que isso, Jesus, nós estamos no melhor momento do nosso ministério, daqui para frente é só vitória. E Jesus virou para Pedro e falou assim: ó, afasta de mim, Satanás, porque foi para esse motivo que eu vim. Então, meus irmãos, quando nós falamos de uma igreja apostólica, nós estamos falando de uma igreja que está cumprindo o seu papel de igreja. E nós lá na igreja, na igreja que eu sou pastor, nós estamos estudando o livro de Atos, e tem sido uma jornada maravilhosa. Então ontem nós falamos sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo. Atos 3, Pedro e João curando um paralítico. Atos 4, eles entrando com o paralítico no templo, e ali pregando, e 5.000 pessoas se convertendo, e então sendo levados para o Sinédrio, e ali sendo interrogados, e eles permanecendo fiéis. Em Atos 4, no final, o Espírito Santo desce de novo, enche todo mundo de novo, o lugar treme, e então o capítulo 4 termina de uma maneira maravilhosa, que ele diz: da multidão dos que creram era só um coração e uma só mente, e eles clamavam ao Senhor, e eles vendiam o que tinham e repartiam entre si. E ali é introduzido Barnabé. E então nós entramos em Atos 5 para mostrar que a igreja é feita de homens, e homens são falhos. Ananias e Safira gostaram, viram que Barnabé estava ganhando proeminência por causa de algo que ele fez com o coração completamente entregue, e então eles quiseram enganar o Espírito Santo, dizendo para as pessoas que estavam entregando todo o preço de um terreno que tinham vendido, mas que não era verdade. Da Pedro deu a oportunidade, perguntou: e aí, é isso mesmo? Foi esse o valor do terreno? Ele falou: foi esse. Caiu morto. E a gente acha que é um julgamento muito severo, né? Mas sabe o que acontece, irmãos? A presença do Espírito Santo era tão forte ali. Se eu não me engano, eu acho que é o Harold Walker, ele fala que é como se você estava aqui, vocês estavam na obra aqui. Nós vamos mexer na eletricidade dessa obra, então a gente desliga o disjuntor geral e mexe, puxa fio, mete a mão na tomada, emenda, não tem problema, porque a energia não está ligada. Mas quando o disjuntor está ligado, aí você vai mexer diferente. E o que acontece em Atos 5 é que o disjuntor estava ligado,
O Espírito Santo, a presença, estava num nível, irmãos, que qualquer coisa era uma ofensa, uma falta de temor àquilo que o Espírito Santo estava vivendo. E aí continua, Atos 6, então, se levantam os diáconos, porque as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na divisão, e então entra Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele começa a discutir com aqueles judeus de fala grega que não criam no Senhor Jesus, e eles não suportaram discutir com Estevão, então pagaram homens para dar um falso testemunho. Ele vai diante do Sinédrio e então mostra do Antigo Testamento inteiro para eles que Jesus era o Messias aguardado, e o texto diz que o rosto dele brilhava, que era como de um anjo. Mas assim mesmo, quando eles ouviram ele dizer que Jesus era o Messias, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram, e Saulo consentia com aquilo que estava acontecendo. A partir desse momento começou a ter uma dispersão, começou a haver uma perseguição, e eles então começaram a sair e pregar o Evangelho. Filipe foi para Samaria, e o texto diz que quando eles viram os sinais, deram total atenção àquilo que Filipe dizia, sinais de cura, maravilhas, milagres acontecendo, e então Filipe pregou o Evangelho, vários se converteram. Em Atos 9, Paulo vai no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, mas tem um encontro com o Senhor Jesus no meio do caminho, então ele vai cego para Damasco. Aí o Senhor fala para Ananias: vá até a rua direita, Saulo está ali, ore por ele. E Ananias vai, ora, ele recebe o Espírito Santo, as escamas caem dos seus olhos, ele é batizado e ele começa a pregar. E aí chega Atos 10, Pedro vai a Jope e cura Enéas, que era um paralítico, e várias pessoas se convertem. Depois ele vai a Lida e ressuscita Dorcas, e várias pessoas se convertem. E então Cornélio, que era um gentio, recebe uma visão do Senhor, dizendo que ele fosse até a casa de Simão, um curtidor de couro, e trouxesse Pedro. E no mesmo tempo Pedro estava tendo uma visão, e o Senhor falando para ele: mata e come. E então os dois homens chegam ali, o Espírito fala para ele: não tema ir com eles. Pedro vai até a casa de Cornélio, prega, ali a família inteira de Cornélio recebe o Espírito Santo, e Pedro não fez nem apelo, irmãos. Ele não chegou e perguntou: quem quer receber o Espírito Santo? No meio da mensagem, nem terminou, o Espírito Santo desceu, eles foram batizados. Em Atos 11, Paulo se explica, e então chega até onde eu quero tratar com vocês: a igreja de Antioquia. A primeira igreja totalmente feita de gentios. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E hoje eu vou tentar falar um pouco mais devagar, que a minha esposa, mais conhecida como segundo Espírito Santo da minha vida, falou para mim que eu falei muito rápido e muitas informações, então eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, para a gente não ter problemas aqui. Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Essa é uma igreja apostólica, ou nós podemos chamar talvez a primeira igreja apostólica. Nós vamos entender por quê. Porque a igreja de Jerusalém, ela não foi apostólica, porque quando ela se dispersou foi por causa da perseguição, não foi por um entendimento, não foi porque eles ouviram o Espírito Santo e saíram para pregar com a mensagem do Senhor Jesus a lugares aonde Jesus ainda não tinha chegado. Eles foram por causa de uma perseguição. E eu queria falar com vocês 4 características de uma igreja apostólica. A primeira característica que nós podemos ver é que uma igreja apostólica, ela tem uma liderança plural. No versículo 1 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, mas não eram só profetas e mestres. Se nós olharmos para o capítulo 11, nós vemos que existiam também evangelistas. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 11: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus,
foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Eles eram aqueles que estavam cheios do Senhor, cheios do Espírito, e falaram: eu preciso evangelizar. Aqueles que tinham um ministério de evangelista, eles foram e pregaram o evangelho em Antioquia. Mas não tinham só evangelistas, também tinham pastor. O que aconteceu? Versículo 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram quem? Barnabé. Gente, Barnabé é um personagem maravilhoso da Bíblia, e eu não consigo olhar Barnabé a não ser como um pastor. Os mais antigos aí vão lembrar da música, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Quem conhece? Ninguém conhece? Só minha esposa. Ela conhece também. Próximo da minha idade. Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor de fé, homem de Deus. Isso aí, mais uma aí, tá vendo? Todo mundo entregando a idade. Barnabé, ele era um homem com chamado pastoral. E olha que legal, quando ele chegou ali, versículo 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aquela igreja, ela estava começando a viver algo que nós lutamos para viver hoje, uma igreja que tem todos os ministérios, uma igreja com uma liderança plural. E quando Barnabé olhou ali e falou: cara, está faltando algo aqui. Já sei, vou chamar Saulo, vou buscar Saulo. Nós precisamos de alguém com ministério apostólico aqui. Então ele chama Saulo. Então Barnabé, versículo 25, foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Mas não para por aí, ali tinham mestres. Saulo e Barnabé eram um deles. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um ministério, seja pastoral, apostólico, dos 5 ali, mas não significa que só temos um deles. Às vezes você tem um mais ressaltado, mas caminha no outro ministério também. E o texto diz que Saulo e Barnabé eram mestres ali na igreja de Antioquia. Versículo 26, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E como se não bastasse, falta um: cadê os profetas? Versículo 27, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Irmãos, a igreja que quer ser uma igreja apostólica é uma igreja que precisa ter uma liderança plural, homens que têm características diferentes, ministérios diferentes, com chamados diferentes, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer com que aqueles que ainda não conhecem o Senhor conheçam e desfrutem daquilo que nós estamos desfrutando. Uma igreja apostólica é uma igreja que atua nos dons. E é para isso que nós precisamos dos ministérios, porque em Efésios 4 fala lá que Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Para quê? Com o fim de aperfeiçoar os santos, para que então a igreja seja edificada. Os ministérios dos líderes, eles são usados para edificar a igreja, para treinar, para que cada um possa desenvolver o seu ministério. Só assim uma igreja apostólica vai conseguir caminhar. E não era só uma liderança plural, mas era uma liderança multiétnica. Olha só as pessoas que estavam ali. Olha a lista que ele dá aí no versículo 1. Primeiro, Barnabé, quem era? Um judeu, um pastor, um homem ali entregou suas posses, um homem completamente entregue ao Senhor. Simeão, chamado Níger, que muitas pessoas acreditam, a Bíblia não dá mais relatos sobre ele, mas que ele tinha uma origem africana, e por isso que era chamado Níger. Nós temos Lúcio, que era de Cirene,
que também nós não temos certeza que a Bíblia nos diz, mas que sugere uma ligação com a cultura romana. Provavelmente ele foi criado numa cultura romana, se não era um cidadão romano. Manaém era o irmão adotivo de Herodes Antipas, ou seja, foi criado na realeza, provavelmente um romano. Saulo, um judeu fariseu. Tudo isso reunido, irmãos, nós olhamos e falamos, isso aqui é uma bomba, tem tudo para dar errado, mas pela presença do Espírito Santo de Deus, homem cheio do Espírito Santo, aquela igreja avançou, sendo uma igreja apostólica. Meus irmãos, a igreja precisa de todos os dons, a igreja precisa de todos os ministérios, e a igreja precisa de todas as pessoas. Cada um de vocês que estão aqui, meus irmãos, vocês são necessários para Imagodei ser uma igreja apostólica. Você pode pensar, mas eu sou uma pessoa que frequenta o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você: no reino de Deus não existem pessoas passivas. Todos nós somos ativos no reino de Deus. Cada um de nós tem um dom para servir o corpo. Cada um de nós tem um propósito, o mesmo propósito, uma mesma missão. Todos temos algo a acrescentar nesse corpo, nessa missão do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus te fez desse jeito, porque Ele quer te usar assim. E eu não estou te falando como uma justificativa de pecado que o pessoal usa, né? Ah, não, eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, então você tem que suportar. Não, não é isso. Mas Deus te fez com uma característica que é única, que é sua, e Ele te fez não por engano, não por acaso, mas Ele te fez com esse propósito, porque você junto, no corpo, faz toda a diferença. Você pode pensar assim, cara, uma unha, várias vezes eu já pensei, para que tem unha? Tem que ficar ali, né? Eu ia falar todo mês, não, mês não é muito tempo, né, gente? De 15 em 15 dias tem que ficar ali cortando unha, né? Para que existe a unha? Até o dia, irmãos, que eu dei uma topada e arranquei a unha. Eu falei, meu Deus, como eu preciso da unha. Você pensou, né? Fiquei sabendo que você passou por uma situação dessa, né? Como eu preciso da unha. Então, irmãos, parem de pensar isso. Uma igreja apostólica é uma igreja onde todos têm uma função, onde todos estão ativos. Para com esse negócio de crente consumista, de crente que vai, eu vou para ouvir uma palavra, eu vou porque eu quero ouvir um louvor, e ainda reclamo, porque não tem um ministério Kids do jeito que eu queria, porque não tem um estacionamento, porque, nossa, que calor, tá muito, eu vou para outro lugar, porque lá o ar-condicionado funciona melhor. Para com isso, irmãos, nós estamos em missão, nós somos soldados numa guerra, nos distraindo com coisas menores que não tem sentido nenhum. Eu quero dar uma palavra para vocês, é uma palavra que nós recebemos como igreja, mas enquanto eu orava e pensava sobre esse dia aqui, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quero que vocês orem e avaliem se isso faz sentido na vida de vocês. Nós somos uma igreja e a gente teve um crescimento assim muito rápido, não em virtude de novos crentes, mas de pessoas que vieram de outras comunidades, né? E na pandemia, muitas igrejas diminuíram, fecharam, e no nosso caso foi ao contrário, porque o Senhor quis assim. Nós tivemos um acréscimo quase dobramos a quantidade de pessoas na pandemia, e aí são pessoas chegando de vários lugares, com características diferentes, e aquilo começou a incomodar a gente, porque cada um era de um jeito. Você tinha um cara tradicional, que veio de uma igreja batista, que ficava ali, né, e você tinha o outro que brincava de aviãozinho com Jesus, e saía, né, correndo igual um doido. Então você tinha tudo ali. E aí as pessoas começaram a falar, nós somos uma coxa de retalhos. Nós somos uma coxa de retalho, um monte de retalho. Uma coxa de retalho é assim, você corta um pedaço de um pano, junta tudo, né? Mas que não faz sentido. Mas o Senhor nos falou que o que Ele vai fazer é que Ele vai transformar da coxa de retalhos em um mosaico. Mosaicos são peças diferentes, de coisas completamente diferentes, de coisas diferentes, mas que quando se unem, formam uma imagem. A imagem de Cristo que nós queremos formar.
Então são pessoas diferentes, de características diferentes, de contextos diferentes, mas que estão unidos no mesmo propósito. É isso, é uma liderança plural, homens e mulheres sabendo que estão juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com características diferentes, com dons diferentes, mas atuando no mesmo propósito. Cristo precisa ser conhecido. Segunda característica de uma igreja apostólica: é uma igreja que adora o Senhor e jejua. Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. A primeira atividade, meus irmãos, de uma igreja apostólica é estar aos pés do Senhor. Essa é a primeira atividade nossa. O Senhor nos está chamando, nós precisamos ser ativistas, nós precisamos fazer coisas, nós precisamos fazer mais escolas, tudo isso a gente precisa fazer, mas a partir do lugar da presença do Senhor. Marcos 3, de 13 a 15, tem um texto que eu acho sensacional, que diz assim, vocês vão projetar aí, né? Marcos 3, de 13 a 15, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Irmãos, o Senhor Jesus chama quem ele quer. Se nós estamos aqui foi porque ele quis nos chamar. Ele chamou quem ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando os apóstolos. Para quê? Para que fossem pregar, para que curassem, para que fizessem. Olha a primeira coisa: para que estivessem com ele. E aí sim os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Mas a primeira coisa que Cristo chama é: eu estou chamando para que vocês estejam comigo. A primeira coisa é: vocês precisam estar comigo, vocês precisam ser uma igreja apostólica. Ela adora o Senhor, uma igreja apostólica, ela jejua, ela ama, ela quer estar, e através desse ambiente o Espírito fala. No meio da adoração e do jejum o Espírito fala, porque eles faziam isso coletivamente. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Comece adorando e jejuando. Adoração, irmãos, não é música simplesmente, faz parte. Adoração é uma resposta àquilo que nós estamos vendo. Será que nós estamos contemplando o Senhor? Porque não tem como, imagina, quando você olha aquele ser celestial, brilhando, os olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada, na sua coxa escrito que Ele é o Senhor, montado num cavalo branco. A única resposta que nós temos é: Senhor, o Senhor merece toda a honra e toda a glória. A adoração parte de uma contemplação e uma resposta àquilo que nós estamos contemplando. A adoração envolve serviço. É algo que nós fazemos, não é algo passivo, envolve o esforço. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu vi um pastor falar um negócio que eu falei: cara, é verdade. Parece que no portal dos nossos prédios, nas portas de entrada, existe algo que nos emburrece. Você já reparou isso? Do lado de fora, o cara é um empresário, ele usa, ele é ousado. Quando ele entra ali, a gente fala: irmãos, vamos avançar, vamos pregar o evangelho. Não, espera aí, vamos avaliar aqui, vamos fazer a conta, vamos... Cara, cadê a sua ousadia que você tem lá fora? Lá fora você pensa: meu irmão, se eu quiser crescer na vida, eu tenho que estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que me empenhar. Aí quando eu entro aqui, eu acho que para viver uma vida com o Senhor vai acontecer num pó mágico de pirlim-pim-pim que alguém vai jogar na minha cabeça e de repente tudo vai acontecer na minha vida. Irmãos, vida com o Senhor é uma vida de esforço, é uma vida de serviço, mas é uma vida maravilhosa, de glória. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tenho me gastado, mas não é um peso, essa é a diferença. Não é pesado, agora é cansativo, é. Vocês acham que não é cansativo? Quando eu cheguei aqui, o Noah estava dormindo ali, e eu lembrei das minhas filhas, é assim. Aí você fala: não, mas poxa, isso é um peso. Não, não é peso. É prazeroso, mas não deixa de ser um esforço. Irmãos, jejum. Eu quero dizer para vocês assim, eu tenho tido umas experiências com jejum. Engraçado, né? Porque eu sempre falei muito assim: não, porque esses caras fazem greve de fome, achando que vai convencer Deus a fazer o que quer. E aí eu criticava o jejum, mas eu não fazia.
Eu criticava o jeito errado que os caras faziam, mas eu não fazia. Eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu preciso jejuar. E, meus irmãos, não é lógica. Não é lógica. Não faz sentido. É igual falar em línguas. Fala assim, Senhor, por que falar em línguas me edifica? Não sei, cara. O Senhor quis assim. Para mim, na minha cabeça, a lógica seria, eu vou aprender, vou estudar, vou conhecer, vou ser edificado. Mas a Bíblia me diz que o falar em línguas traz edificação pessoal. Assim é o jejum. Não é lógica. Eu vou parar de comer e como é que eu vou fazer? Meu irmão, não é lógica. Nós simplesmente precisamos obedecer. O que eu quero dizer para vocês é, cara, que existe algo maravilhoso a partir do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? E para com esse negócio assim, desculpa aí me meter no jejum dos outros, né? Mas para com esse negócio, vou fazer jejum de Instagram, vou fazer, beleza, mas cara, faz um jejum de comida, fica um dia, 2 dias, sei lá, quanto você aguentar, cara, porque você ama o Senhor, porque você deseja Ele, porque você deseja mais da presença, há um esforço que nós não estamos querendo fazer. A palavra está aqui, o Senhor nos deu, você tem no seu smartphone aí, 20 versões da Bíblia diferentes em português, e você pode ler em inglês e alemão, do jeito que você quiser, mas a gente não lê a palavra. Oração, cara, a gente não aprende a orar, a gente acha que oração é uma lista de desejos, né? A gente abre aquela assim, peraí, Senhor, que tem bastante coisa aqui, e aí a gente começa a pedir, mas a gente não para ouvir. Quantas vezes eu orei assim? Eu orei, Senhor, faz isso comigo, Senhor, faz aquilo, mas eu não parei para ouvir. E irmãos, eu vou falar, tem acontecido umas coisas doidas, que eu comecei a parar, eu chego de manhã, e antigamente eu chegava de manhã, já pegava a Bíblia, lia a minha leitura diária, e depois ia orar. Aí eu parei, falei, não, peraí, preciso inverter isso. Primeiro eu vou orar e vou perguntar assim, o que o Senhor quer? Às vezes ele não vai querer que eu leia aquilo naquele dia. Cara, e começou a acontecer umas coisas doidas. Eu comecei a orar, Senhor, eu toco, sim, vou falar que eu toco violão, né? Eu arranho o violão. Mas é algo assim que eu eu tenho em casa, mas não tenho costume de ficar pegando. E um dia o Senhor falou para mim, você pega o violão, faz tempo que você não toca. Aí eu peguei o violão. O que eu vou tocar? Não sei, cara. Comecei a tocar ali, não sei. Daqui a pouco o Senhor começou, sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. E aí, irmãos, até lembrar que o Espírito veio, cara, e aí muda tudo, simplesmente porque eu decidi antes parar, eu falei, eu vou perguntar. Irmão, deixa eu falar para vocês, eu não sou chorão assim não, tá? Mas porque eu decidi parar para perguntar. Cara, eu vou dizer para vocês, eu não estou aqui falando para vocês como se eu fosse o cara, alcancei. Não, meu irmão, eu estou na luta. Eu estou lutando todo dia. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, nós temos 2 filhas, cara, nós temos a vida, nós temos casa, eu tenho toda a rotina de casa, ela está pingando aqui, tem que consertar, tem tudo isso, né? Cara, mas o Senhor tem nos levado a um lugar, cara. Cara. E aí nessas andanças assim, nessas coisas, mais uma vez eu rodando no Instagram, e eu sou ruim de Instagram, tá, gente? Eu vi que alguns de vocês aí me seguiram, mas vocês vão ver que, cara, eu sou ruim, o máximo que eu faço é repostar quando alguém me marca. Mas eu estava rolando um dia ali, e aí apareceu um livro e me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu vou comprar esse livro. Eu nunca tinha feito isso, eu não tenho esse costume. Mas eu comprei, era um livro do Samuel Whitefield, o Discipulado Começa com Contemplação. Cara, e aquele livro começou e o Senhor, cara, eu comecei a ler, devorar, e ele falando sobre contemplar coletivamente, contemplar individualmente, eu falei, cara, é isso, mas eu quero ver o como, cadê o como, que hora que vai chegar o como? E quando chegou o como, eu fiquei um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo feliz. Eu fiquei decepcionado porque como? Adoração, jejum, oração, palavra, irmãos, não tem pulo do gato, é isso, a gente quer mais de Jesus, nós queremos adorar o Senhor, é jejum, é busca, é palavra, é oração, não tem para onde fugir. O Senhor não vai enviar, meus irmãos, aqueles que não estão preparados, aqueles que não estão aos pés dele. Olha para Moisés, ele já tinha o desejo de libertação desde cedo. Você lembra que ele foi lá ver como é que estavam o seu povo? Ele poderia ficar na dele lá, tá no palácio do bom e do melhor, para que eu vou lá ver? Mas ele viu,
Existia no coração dele um desejo de libertar, então ele foi lá e matou um egípcio que estava batendo num judeu. E no outro dia ele falou: cara, vocês estão brigando. Ele estava tentando na força dele libertar, mas o Senhor estava falando: não é na sua força. E então ele passa 40 anos fugido no deserto, até que o Senhor aparece para ele numa sarça ardente. E o Senhor vira para ele e fala assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ele nem ousa olhar para o Senhor. Mas gente, é o mesmo cara que chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu quero ver tua face. E que ficou com o rosto brilhando porque viu. É o mesmo. Mas ele estava no começo. Você já parou para pensar que Moisés ficou 40 anos no deserto e que o povo continuou sofrendo 40 anos porque Deus não iria enviar um libertador que não estivesse maduro e pronto para libertar o seu povo? O povo sofreu 40 anos porque Moisés ainda não estava preparado para libertar o povo. Deus não vai enviar aqueles que não estão submissos aos pés dele. Paulo, eu disse para vocês ontem, o ímpeto, ele falou: cara, eu fui radical do outro lado para matar cristão, agora que eu entendi, eu sou radical desse lado. Mas o Senhor falou: você ainda não está preparado, de 10 a 13 anos em Tarso, para então ir para o seu ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem nos chamado para um lugar de adoração e jejum. Primeiro, precisamos estar satisfeitos nele, derramados nele, e aí então faremos a vontade dele. Nesse ambiente de adoração e jejum, há uma convicção da direção do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos carentes de verdadeira adoração. Estamos carentes de verdadeiro jejum. Estamos carentes de homens e mulheres que estão com Jesus, que estão aos pés de Jesus. E aqui eu queria direcionar uma palavra aos homens. Enquanto eu orava aqui e preparava, nada contra as mulheres, por favor. Mas homens, Deus nos deu uma missão, um sacerdócio, e nós estamos sendo negligentes a esse sacerdócio. Não temos governado bem a nossa casa. Não temos criado os nossos filhos no caminho do Senhor. Temos sido negligentes, não temos sido corretos com as nossas finanças. Não somos aqueles que chamam: hoje nós vamos fazer um culto aqui, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos fazer nossa devocional juntos. Eu vou acordar de madrugada e vou orar pelos meus filhos. Eu vou me colocar na brecha pela minha família. Você, as reuniões de oração são cheias de mulheres e poucos homens. Cadê os homens, os sacerdotes que vão ministrar diante de Deus para os homens e diante dos homens para Deus? Cadê eles? Esse é o sacerdote, irmão. O sacerdote, ele leva as pessoas para próximo de Deus, e é aquele que leva Deus para perto das pessoas. Esses são os sacerdotes, e essa é a nossa missão como homens. Cadê aqueles que vão ajudar suas esposas na tarefa de casa? Cadê aqueles que vão se colocar à disposição para ensinar as crianças, que precisam de homens que vão ensinar o que é ser um homem para eles? Cadê os homens que vão cuidar daquelas mães solteiras? Cadê? Sabe, irmãos, eu tenho visto muitos meninos que fazem barba. Meninos, você sabe que o maior venda de videogames é de 25 a 35 anos? Homens que deveriam estar se gastando, trabalhando, chegando em casa cansado, para prover para sua família, estão jogando videogame. Crianças que precisam aprender o que é ser um homem de Deus, não conseguem aprender porque só mulheres se dispõem a servir no Kids. Homens, se levantem, porque há um ministério glorioso para nós, mas nós precisamos nos posicionar naquilo que o Senhor está falando. Adoração e jejum. Homens, comecem a jejuar. Levem a sua família a jejuar. Homens, comecem que seus filhos vejam isso. Teve um dia que eu preguei na igreja, e a minha oração, várias vezes, irmãos, a minha oração quase todo domingo que eu prego é a seguinte: Senhor, eu não quero ser uma fraude. Eu não quero falar, e eu vou dizer para vocês, eu não vivo tudo isso que eu estou falando, porque eu me coloco junto com vocês, eu estou lutando. Mas eu falei assim: mas eu não quero ser uma fraude, eu não quero falar de algo que eu não estou lutando. E aí o Senhor falou comigo: então você começa a buscar, o que você pode fazer?
você pode jejuar. E aí eu falei, cara, eu vou fazer 40 dias de jejum. Calma, gente, não é direto não. Vou fazer 40 dias de jejum, só vou comer a partir das 18 horas, das 18 até as 22 horas ali. E vou fazer isso aí. E aí eu fiz. Cara, e coisas maravilhosas começaram a acontecer. Mas só que no meio do jejum, foi o Dia dos Pais. E aí as minhas filhas já estavam acostumadas, né? Porque não tomava café com elas, não... Acho que o pior do jejum é isso, né? A falta da comunhão na mesa. E eu não tomava café com elas, não almoçava com elas, porque nesse período eu me retirava para orar um pouco, pai, até para não ficar tentado ali, né? E ali naquele dia, elas falaram, pai, você vai tomar café com a gente? Falou com Priscila, mãe, vamos arrumar um café para o papai. Eu falei, não, o papai não vai comer porque ele está de jejum. Ah, tá. Elas ficaram meio murchas ali, né? E eu fui para a sala, aí peguei um violão, foi um outro dia que o Senhor me falou para pegar o violão, peguei o violão, comecei a cantar, a louvar. Daqui a pouco o Espírito falou para mim assim, vai lá tomar café com suas filhas. Hoje é Dia dos Pais. Não vou ficar triste, não vou ficar chateado, você furou o jejum. Não, cara. Sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Cara, e quando eu cheguei para tomar café com elas ficaram, pai, você vai tomar café com a gente? Sensíveis ao Espírito Santo. Homens, nós precisamos nos levantar. Amém? Terceira característica de uma igreja apostólica é que ela não é egoísta. Versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem era Barnabé e Paulo na igreja, irmãos? Quem eles eram? Só os dois principais líderes da igreja, só isso. Os principais mestres, o pastor, eles eram os principais, mas o Senhor estava dizendo, separa para mim eles dois. E eles não foram egoístas a ponto de dizer, não, peraí, não vai, como é que a igreja vai ficar sem vocês? Não, eles pensaram, se o Senhor está querendo, vamos enviar. Nós recebemos uma palavra, numa conferência, de que nós, a nossa comunidade em Cabo Frio, nós seríamos Antioquia. E a gente tem experimentado isso. E, irmãos, eu vou dizer para vocês, Deus só pede os melhores. As pessoas que mais servem, é aquelas que eles pedem. Primeira pessoa que nós levantamos pastor na igreja, está na Tailândia, com a família. O Senhor levou para a Tailândia. Temos uma irmã, sabe aquela irmã que serve em tudo? Serve no Kids, lidera a conexão. Tudo que você pensar, ela faz. Está indo para o Quênia agora em dezembro. Então, irmãos, o Senhor vai pedir aqueles que estão atuando mesmo, e nós como igreja precisamos ser aqueles sensíveis a ponto de dizer, sim, nós vamos enviar aquilo que nós temos de melhor, porque nós não estamos olhando para o nosso umbigo, nós estamos olhando para o reino de Deus. Uma igreja apostólica precisa estar disposta a perder para ganhar. Nós vamos perder um momento, irmãos, mas nós estamos ganhando, porque nós sozinhos não somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é composta de todos aqueles que amam e vivem o Senhor Jesus espalhados na face da terra. Nós estamos perdendo como igreja local, mas ganhando como igreja universal. Uma igreja apostólica precisa estar disposta a investir sem receber em troca. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós pensamos, poxa, mas nós investimos na vida dele, pagamos um seminário, não porque nós investimos na família, agora ele vai embora. É isso, irmãos. Nós vamos plantar a igreja numa comunidade, mas ali aquela igreja nunca vai ter dinheiro para se manter. É isso, irmãos. Nós estamos aqui para perder. O reino de Deus é assim. A gente não está aqui para lucrar, não. A gente está aqui para perder. Uma igreja apostólica precisa estar disposta a ser sempre pequena, se essa for a vontade do Senhor. Não quer dizer que será sempre pequena, mas pode acontecer, sabe por quê? A igreja cresceu, chegou a 200 pessoas, Deus falou, agora a gente precisa alcançar em tal lugar, sai 50. Aí chegamos a 200 de novo, Deus falou, agora vamos para outro lugar, sai mais 50. Pode ser que o Senhor nos mantenha uma igreja pequena para sempre. Agora, é isso que o Senhor quer, nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor quer. Nós não estamos construindo um reino nosso, nós estamos construindo o reino do Senhor, e no reino do Senhor Ele movimenta as peças do jeito que Ele quer, e nós precisamos obedecer. Então, uma igreja apostólica, ela não é egoísta. E por último, uma igreja apostólica, ela é uma igreja que vai. Olha o versículo 3, assim,
Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uma igreja apostólica é uma igreja obediente. Não adianta, irmãos, adorar, jejuar, nossa, é tão legal, nossa sala de oração é tão legal, eu sinto a presença do Senhor, nossos cultos de domingo têm sido maravilhosos, poderosos, nós temos palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, cara, nós estamos experimentando algo maravilhoso, mas nós só estamos aqui, soldados engordando, que nunca vão para a guerra. E quando eu falo ir, irmãos, não significa que vocês vão ter que sair de Varginha. Talvez o Senhor vai chamar alguns para isso, como chamou Paulo e Barnabé, mas a grande maioria da igreja de Antioquia ficou. Mas ficaram como? Eles estavam com um propósito, é uma vida missional, é aonde você está. O que é um missionário? O missionário tem que fazer o que ele já faz aqui, só que em outro lugar. Deus te colocou num contexto, seja de escola, seja de trabalho, seja de vizinhança, que só você tem acesso, e ali você precisa ter uma missão. Nós vivemos e caminhamos com uma missão, porque nós somos uma igreja apostólica, e ali eu vou pregar Cristo, e ali eu vou criar oportunidades para me relacionar com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, e ali eu vou fazer isso. Então, quando eu falo de ir, uma igreja apostólica é uma igreja que vai, é uma igreja que, quando sai daqui dessas quatro paredes, sai com propósito, sai com objetivo. Sabe o que seria legal, irmãos? Todo final de culto a gente lê Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, ide por todo mundo. Então a gente sai daqui assim, faca na caveira, vamos sair daqui e encontrar as pessoas. Você quer ver uma coisa, irmãos? Assim, isso a minha esposa me cobrou muito, né? Cara, comece a ser gentil com as pessoas. Vai num restaurante e pergunta o nome do garçom. Conversa com ele. Troca uma ideia. O frentista vai abastecer seu carro. Fala, bom dia, irmão, está tudo bem com você? Cara, completa para mim, por favor. Se o Espírito te falar algo, fala para ele. Já aconteceu isso, não acontece muito, mas o Espírito me incomodou. Cara, ora pelo frentista. Eu chamei ele, irmão, posso orar por você? Entende? Essa é a nossa missão. E aí, se o Senhor nesse contexto quiser levar alguns para outro lugar, Ele vai levar, mas nós estamos aqui vivendo uma vida missional. Existe um livro que chama A Cruz de Hitler, e ali eles contam uma história que na época de Hitler na Alemanha, existiam vários padres e pastores da igreja luterana que trocaram a cruz pela suástica, que estavam na foto junto com Hitler. E ali no livro, o autor conta uma história de uma pessoa que viveu essa época, que ele dizia o seguinte, olha, a nossa igreja era perto de uma linha de trem, e o trem quando vinha tocando, e os barulhos da roda no trilho, a gente já sabia que era um trem que estava cheio de judeus, indo para o campo de concentração. E era insuportável ouvir eles gritando dentro do trem. Aquilo nos incomodava quando a gente estava ali reunido para cultuar o Senhor. Então o que a gente fazia? Quando nós escutávamos o apito, nós começávamos a cantar, a louvar alto, para que quando o trem passasse a gente não escutasse aqueles que estavam indo direto para a morte. É esse tipo de igreja que nós queremos ser, irmãos? Que estamos louvando, adorando, buscando, gritando, para não ouvir o clamor daqueles que estão passando aqui na porta, perdidos, indo para o inferno. É esse tipo de igreja que nós queremos ser? Ou queremos ser uma igreja que vai sair daqui com um propósito, uma missão? Eu vou, porque eles estão perdidos, e não só por causa disso, mas porque eu amo a glória do Senhor, e por causa da glória do Senhor, eu preciso compartilhar isso para outras pessoas. Ashbel Green Simonton foi um americano, fundador da igreja presbiteriana aqui no Brasil, e ele era filho de um deputado, família com posses, e ele um advogado, e aí eles falaram, cara, mas você vai para o Brasil, mas lá não tem educação, lá não tem saúde, lá não tem nada, é muito perigoso. E ele disse o seguinte, o lugar mais perigoso da terra é estar fora da vontade do Senhor, e o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Só pode ficar aqui, irmãos, aquele que disse sim. Essa frase mudou a minha vida. Essa frase está transformando a minha vida. Não quer dizer que todos sairão para ir para outros lugares, mas só podemos ficar aqui se no meu coração eu falei assim, o Senhor tem o meu sim,
para onde o Senhor quiser me levar, para aquilo que o Senhor quiser. É abrir mão de segurança? Eu sou um funcionário público, eu sou bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Senhor, o meu emprego está nas suas mãos. A hora que o Senhor falar para mim, vai, eu vou entregar aqui, ó, acabou. Minha aposentadoria, tá nas suas mãos. E não foi fácil não, irmão, já chorei pra caramba por causa disso. Porque eu sinto que Ele vai fazer isso. Já chorei pra caramba, mas, cara, Ele tem o meu sim. Para onde Ele quiser, Ele tem o meu sim. Eu me preocupo com as minhas filhas, com a educação delas. Se o lugar que Ele me enviar vai ter um cara crente, um homem de Deus para casar com elas. Mas Ele tem o meu sim. Quando uma igreja é apostólica, só ficam aqueles que já disseram sim. Eu queria encerrar contando uma história de um pastor na Etiópia. O nome dele era Tadessa Assai. E esse pastor, ele era um pastor que gostava de pregar em velórios. Então não podia ter um velório que ele estava lá pregando. E a polícia já sabia disso, era proibido pregar o evangelho ali naquele lugar. E então ele tinha um velório, estava lá. Então a polícia armou uma emboscada, falou, vai ter um velório, provavelmente ele vai lá, nós vamos pegar ele. E não deu outra. Teve o velório, Tadessa foi lá pregar, a polícia pegou e prendeu ele. Aí Tadessa pensou, já que eu estou aqui, vou pregar o evangelho aqui, né? Na primeira noite, 22 presos se converteram. Aí esse cara falou, não, a gente não pode deixar esse cara aqui. A gente tem que matar esse cara. Levaram ele para uma praça pública. E como eles não tinham uma cadeira elétrica, eles amarraram vários fios desencapados nele. E aí juntou aquele público lá, eles disseram que teria uma execução, juntou aquele público para assistir, botaram os fios em volta dele, e de repente, quando o cara abaixou lá, estouro, raio, fumaça, mas a corrente elétrica não chegou no Tadessa. E aí os caras nervosos, o povo ficou meio empolvoroso ali, deixa ele na cadeia de novo, e amanhã, e falou todo mundo, voltem aqui amanhã, que amanhã nós vamos consertar o problema da rede elétrica, e nós então faremos a execução do Tadessa Assai. Durante a noite ele orou, falou, o que eu posso fazer? Vou morrer amanhã, então vou orar. E ele passou a noite em oração. Quando chegou no dia seguinte, amarraram os fios em volta. A praça lotada de gente para ver a execução. E de repente, quando eles abaixaram a chave, raio, fumaça, mas não chegou a corrente elétrica nele. E esse cara falou, cara, meu irmão, vai embora daqui, e mandaram ele embora. E no meio da multidão tinha um missionário americano, e esse missionário americano foi atrás do pastor, tocou nele e disse, irmão Tadessa, eu quero dizer para você que a igreja da América está orando por você. E aquele homem parou sério, olhou para ele e falou assim, vocês da América estão orando por nós? Nós da Etiópia que estamos orando por você. E aí o pastor falou, mas como assim? Ele falou assim, eu ouvi dizer que lá na América, vocês têm liberdade, podem orar o tempo todo, mas ainda assim, existem pessoas que passam o dia inteiro sem fazer uma oração ao Senhor, é verdade? O missionário falou, é verdade. Ele falou, aqui na Etiópia, não tem um dia que a gente não ore, porque a gente já acorda todo dia, pensando, Senhor, será que é hoje o dia que nós seremos descobertos? Será que é hoje o dia que eu vou ser preso? Então não tem como passar um dia sem orar ao Senhor. Ele falou, eu soube que lá na América vocês têm muitos templos, que há liberdade, que ninguém vai entrar num templo para te arrancar e falar, você não pode adorar o Senhor, ouvir uma mensagem, cultuar, você não pode fazer isso. É verdade? E ainda assim, muitos optam por ficar em casa, vendo televisão, ou fazendo outras coisas, do que se reunir com a igreja. É verdade isso? Ele falou, é verdade. Ele falou, aqui na Etiópia, nós temos que nos reunir no meio do mato, na madrugada, com a voz baixa, com medo de a qualquer tempo a polícia chegar, a qualquer hora chegar e nos prender, bater, nos levar preso. E ainda assim, nós fazemos questão de estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor. E ele falou, eu soube que lá na América vocês têm 8, 10 Bíblias em casa, e ainda assim, tem vezes que vocês passam um dia inteiro sem ler a Bíblia, é verdade? E o missionário falou, é verdade. Ele falou, a minha congregação aqui tinha uma Bíblia. E eu fiquei com medo de eu ser descoberto e a gente perder essa Bíblia. Então eu comecei a arrancar as páginas. E dei para um irmão. Outras páginas eu dei para outro irmão. Outras páginas eu dei para outro irmão.
Quando a gente está no meio do mato, sem luz, de noite, eu falo, eu preciso de Isaías 53. E vira um irmão lá e fala, recita, porque nós decoramos a palavra, porque nós temos o risco de perder a palavra. Ontem o André estava contando de um irmão em um lugar em que tinha uma família chorando no púlpito da igreja e outra rindo, e ele não entendeu o porquê, perguntou o que era, o que foi, morreu alguém? Ele falou, não, é porque essa família, cada família fica uma semana com a Bíblia, porque só tem uma. E essa família que está chorando, eles estão chorando porque eles não conseguiram ler a Bíblia toda numa semana. Eles já chegaram até Gálatas. E eles só vão ter essa Bíblia de novo daqui 1 ano e 3 meses. E a outra família está feliz porque eles vão ter uma semana com a Bíblia. Irmãos, nós somos aqueles que o Senhor nos chamou para sermos uma igreja apostólica, uma igreja para as nações, uma igreja que tem uma missão, uma igreja que olha para aquilo, que adora, que jejua, que não é egoísta, uma igreja que tem todos os dons em si. Para quê? Para que a gente fique aqui se desfrutando, para que a gente fique aqui edificando um ao outro? Não, para que o evangelho seja pregado. O que o nosso Senhor Jesus fez? O que ele fez? Por que ele doou a vida dele? Para que a gente ficasse aqui curtindo, que legal, o Espírito Santo, sim, mas não só isso, tem mais, existe uma missão, existe um propósito, existem aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor. Quem irá até eles? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e que a gente orasse agora. Irmãos, eu queria que você orasse porque eu quero te fazer um pequeno desafio. Mas eu queria que você orasse antes. Eu sei que tem aqui aqueles que estão impactados pela missão do Senhor e que a partir de hoje vão assumir um compromisso com o Senhor, de viver em vidas missionais, de dizer para o Senhor tem o meu sim, mas eu quero que você ore antes, porque você não pode tomar uma decisão dessa da boca para fora, não é na emoção, não é isso que nós estamos buscando aqui. O que nós queremos são aqueles que estão dizendo, Senhor, hoje, a partir de hoje, o Senhor tem o meu sim, eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei para onde o Senhor vai me enviar, mas o Senhor tem o meu sim. Se é a Varginha, eu vou ficar com prazer, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou viver uma vida missional. Se for para outro lugar, eu vou com prazer, porque o Senhor tem o meu sim. Se você quer fazer esse compromisso hoje, eu quero te chamar para você vir aqui. Nós vamos orar, não vou me demorar hoje. Eu só quero que a gente ore, porque eu creio que o Senhor vai derramar algo, uma convicção, uma perseverança para essas pessoas que estão tomando essa decisão hoje, que entenderam do Senhor, que o Senhor está movendo para isso. Então, se o Senhor está te movendo para isso, vem aqui, nós vamos orar por essa capacitação do Espírito Santo, de perseverança, de permanecer.